Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui. Não foi Irineu, Helenilza. Não foi, olha só. O primeiro a dizer que a presciência significa que Deus viu quem iria ser fiel e por isso elegeu, ou porque Deus viu o Espírito Santo, ou Jesus nele, foi Orígenes. Ricardo, você vai ganhar uma latinha de sardinha, tá? Quando a gente se encontrar aí no Sul, na outra semana, eu vou levar pra você a latinha de sardinha pra você. Olha o que diz Orígenes no ano 253 depois de Cristo, olha só. Mas, graças à bondade e o amor de Deus pelos homens, por um favor milagroso, propriamente divino, este conhecimento de Deus chega a todos que foram predestinados. Porque Deus sabia de antemão que eles viveriam de maneira digna de Deus, que eles teriam conhecido. Aí não falsificariam em nada a religião, para com ele, papapá. Está começando a colocar aqui as virtudes daqueles, né, que Deus previu que seriam fiéis e por isso elegeu. Sabe quem é Orígenes, gente? O Orígenes é um dos pais do amilenismo. É a primeira citação que eu leio, que eu encontro na patrística, que vai falar essa interpretação de presciência. Mas para ele chegar a essa conclusão, ele teve que anular as nações. Ele não acreditava nas nações. Era só igreja e condenado. Era só salvo e condenado. Ele não cria num reino milenar literal. Essa explicação, ela cabe muito bem se você só tem igreja. Aí entra Armínio, aí entra Calvino. Só tem igreja, não tem nação. Aí tudo bem, né? Agora, quando você coloca as nações na equação, aí esse texto já perde o sentido. Por que essa explicação perde o sentido? Vamos lá. Olha o que é a eleição para alguns. É Deus ver na sua presciência que o camarada vai aceitar Beltrano e Ciclano como salvador. Eu estou vendo isso na minha presciência, então vou eleger ele. Gente, Pedro está aí na área. Vou usar Pedro como exemplo. Eu estou vendo aqui na minha presciência que Pedro vai se casar com a Fernanda. Ah, então eu vou eleger Pedro para se casar com a Fernanda. Eu sou maluco? Tá desafiando a minha inteligência? Só pode ser. Só pode ser. Eu vou eleger alguém para fazer aquilo que ele já iria fazer sem a necessidade de uma eleição? Que conversa é essa? É papo de malucos, dois teólogos no manicômio conversando. É papo de maluco. Para que Deus vai eleger uma coisa que ele já sabe que isso vai acontecer? Eu vou lá ver o jogo do Vasco e do Palmeiras, final da Mercosul. O Vasco vence o Palmeiras de virada de 4-3. Eu vi esse jogo. Aí eu vou ver o replay do jogo. Aí no replay do jogo eu vou dizer, cara, eu vou profetizar aqui, eu vou eleger Romário, Juninho Paulista, né, para fazer os gols do Brasil. Que conversa é essa? Os gols do Vasco, né? Que conversa é essa? Eu vou predeterminar uma coisa que já iria acontecer sem a necessidade da minha predeterminação? Gente, isso é papo de maluco. Isso só pode ser papo de maluco. São dois teólogos no manicômio conversando ali. Não tem como isso. Aí a eleição passa a ser o quê? Uma figura de linguagem, não serve para nada. Não serve para nada. Para que vai eleger? Eleger para fazer aquilo que ele já iria fazer? Ele já vai fazer. Deus já viu o que ele ia fazer aquilo ali. Ah, não, mas eu vou eleger. Para quê, meu irmão? Que diferença isso vai fazer na vida do cara?
Você eleger ele para fazer uma coisa que ele já iria fazer mesmo. Você está entendendo que não tem lógica? Agora, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Para ele, ele é atemporal, ele é o alfa e é o ômega. Deus viu quem iria nascer. E desses a quem ele viu que iria nascer, na sua presciência, Deus conheceu no sentido de determinar um futuro para essas pessoas. Um propósito para essas pessoas. Sem tirar o livre-arbítrio dela. Pronto, aí fechou. Aí fechou. Aí fechou. Deus vai determinar alguma coisa para ele que para o outro não determinou. Aí fechou. Aí não é papo de maluco, teólogo de manicômio. Aí é uma coisa coerente. Você tem 10 pessoas, elegeu 5. Essas 5 pessoas vão nascer, não serão abortadas, não vai nascer demente mental, não vai nascer no século VII na tribo asteca. Vai nascer num determinado local que ele vai ouvir o evangelho, que ele vai nascer de novo. E a partir daí ele precisa ser fiel até o fim, porque senão esse também será cortado. Porque a eleição não significa que ele vai ser salvo. A eleição tem a ver com o propósito de Deus para aperfeiçoá-lo para ser rei sacerdote. Porque Deus escolheu alguns para ser rei sacerdote. Você está vendo as tamanhas da incoerência? Olha os perigos. Primeiro, você coloca um Deus ilógico. Vou eleger você para fazer aquilo que você já ia fazer, sem a necessidade de uma eleição. Quer dizer, eu estou chovendo no molhado. Eu vou predeterminar uma coisa que eu já vi que isso iria acontecer. Por que isso não predetermina, não iria acontecer? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sejamos sinceros nos nossos argumentos. Sejamos sinceros. Sem raiva, rancor, estou certo, você está errado. Nada disso. Vamos olhar para a Bíblia, vamos ser coerentes. Quem é que dá a vida? Quem é que tira a vida? Não é Deus? Se Deus tirou a vida de uma pessoa e não permitiu que ela nascesse, não porque Deus é conivente com o aborto, mas porque Deus permitiu, porque Deus não tinha um propósito com aquela criança, o que ela vai ser? Vai ser nação. Está salva, gente. Só não é de Cristo, no sentido de ser eleita, né? Isso que Paulo falou. Aquele que, se o tal não tem o Espírito de Cristo, não. Se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que não é dele? É do diabo? Não, não é dele, porque na oração de Jesus, lá em João 17, fala: todo aquele que o Pai me deu, ou seja, eles eram seus e tu me destes. Eu rogo por esses, porque são teus e tu me destes. Então, a questão da predestinação nunca vai estar atrelada à salvação. Porque se assim for, meu irmão, aí o calvinismo vai estar certo. Até Armínio estará certo. Por quê? Porque para Armínio, todo eleito, ele já está salvo, porque Deus viu que ele ia ser salvo. E você crê dessa forma, que a pessoa que é eleita, ela vai ser sempre eleita? Eu não acredito nisso. Porque Paulo se julgava eleito. Ele fala que nós fomos eleitos. Nós. Paulo se julgava um eleito. E, ao mesmo tempo, Paulo temia perder a salvação. Ele fala: eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que eu também não venha a ser reprovado. 2 Coríntios 9,6, ou 1 Coríntios 9,6. Então, Paulo se julgava um eleito de Deus, assim como eu também me julgo eleito, mas o fato de eu me julgar eleito não peremptoriamente me leva à salvação. Mas, sendo assim, eu sou um candidato a ser rei e sacerdote. Isso se eu confirmar, ou seja, tiver o selo de aprovação da minha eleição. Entendeu? Que não é uma questão
de salvação, nunca foi e nunca estará atrelada à salvação, mas estará atrelada a ministério futuro no reino de Deus. Olha só, João Crisóstomo. Expulsa o filho da serva, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Você conhece a história, está lá em Gálatas capítulo 4. Notaste a recompensa da tirania transitória e da arrogância importuna? O menino foi expulso, está citando, acho que é esse texto aqui, né? Aquele que eu acabei de citar, né? Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Tem pessoas nascendo do Espírito e pessoas nascendo da carne, mas da vontade de Deus, né? Então, olha só. Notaste a recompensa da tirania transitória e da arrogância importuna? O menino foi expulso da casa paterna, tornou-se exilado e errante juntamente com a mãe. Pondera a sabedoria dessas palavras. Não disse, foi expulso apenas porque perseguia, e sim para não ser herdeiro. Uma diferença muito grande aí. Expulsa para não ser herdeiro. Não era castigo da perseguição, ou seja, não foi expulso porque perseguia, mas foi expulso para não herdar junto. Mas não devia participar da herança que lhe cabia enquanto filho. Assinala o que mesmo sem a perseguição, ou seja, não foi por perseguição que ele foi expulso, não tem a ver por obra, não tem a ver por comportamento, tá? Assinala o que mesmo sem a perseguição, por disposição do alto, do céu, que lhe era destinado, não se originou da perseguição, mas provinha do plano de Deus. Percebeu o que ele está falando aqui? Que quando houve a palavra que era para lançar o filho fora, se conhece bem o texto, não foi por causa de um comportamento ismaelita. Mas quando diz lança o filho fora, é porque havia uma disposição de Deus em destinar um para ser rei sacerdote e o outro não. E isso por quê? Porque, cadê aqui a palavra? Tá aqui, ó. Estava no texto já. Por disposição do alto. Disposição do alto. Não tem a ver com comportamento. Não se originou da perseguição, mas provinha do plano de Deus. Não é por perseguição, é por plano. Plano de Deus. Deus não expulsou Ismael de lá por causa de uma perseguição. No texto não fala isso. Deus expulsou Ismael de lá por causa do propósito de Deus, porque quem iria herdar era o que Deus tinha destinado. Algo que vinha do alto. Nem disse, o filho de Abraão não será herdeiro, e sim o filho da serva, acrescentando-lhe a característica derivada da condição inferior. Então ele está pegando essa explicação, você vai ler outros textos dele, principalmente na aula do governo, que vai ser ministrada domingo agora, tá? Onde nós leremos muitos textos que vão falar abertamente, a patrística vai falar abertamente sobre a questão da eleição. Eles falam abertamente. Olha aqui, mais um pouquinho de João Crisóstomo. Acreditaste ou a fé que te foi confiada por causa deles? A meu ver, quer dizer que lhe foi confiada para levá-la aos eleitos de Deus. Ou seja, antes de eu ser eleito, aliás, antes de eu receber a fé, eu já era eleito. A fé é para ser levada aos eleitos de Deus. Isto é, não recebeu o encargo em consideração de boas obras, labuta, o suor, mas foi benefício daquele que lhe confiou. Gente, isso é patrística. Esse camarada aqui, João Crisóstomo, era bispo de Antioquia, cria no reino milenar direitinho, radical demais na ortodoxia, um remanescente que ficou, né?
o último dos moicanos. Depois dele acabou, reino milenar literal. E eles acreditavam, a escola de Antioquia, fundada por Pedro, o primeiro bispo de Antioquia, cria dessa forma. Você vai ler as cartas da patrística, eles escrevendo para as igrejas, era assim, eleitos de Deus, porque os eleitos, porque assim como fomos eleitos. Era o tempo inteiro falando dessa forma. O tempo inteiro. E ele aqui está explicando exatamente isso. Que a eleição, ele chama de encargo, não foram todos que receberam. E esses que receberam esse encargo, não foi por minha causa. Não foi por obra, labuta, suor, né? Mas foi um benefício que me foi confiado. Em seguida, não se julgasse infundada a graça, porque isso é graça. Eleição é graça, tá, irmão? Não é galardão, não, tá? E nem mérito. Mérito é galardão. Você produziu, você vai ganhar cada um segundo a sua obra. A eleição não é obra. Ou seja, então não é uma recompensa. Não é mérito, não é prêmio, não é galardão. Por isso que fala que nós fomos eleitos não pelas nossas obras. Ah, mas as obras da lei. Havia eleitos na obra da lei também. Davi era um eleito. Você acha que ele não viveu debaixo da lei? Viveu. Então não é questão de obra da lei e obras da fé. É questão de... Não é nada que vem do homem. O texto está aí para você ler. Vem de Deus. Vem de... É um benefício daquele que lhe confiou. Patrística, a nossa fé está alinhadíssima com a igreja primitiva. Alinhadíssima. Em seguida, não se julgasse fundada a graça, nem totalmente vinda da parte de Deus. Por que não entregou um encargo a outros? Está perguntando isso. É todo mundo que Deus escolheu? Não, isso está claro. Olha quantas pessoas morrem diariamente sem ouvir Jesus. Quantas pessoas? Quem é que abre as portas do evangelho, gente? Quem é que abre as portas da pregação? Quem é que envia lá os missionários, gente? Por que Deus está permitindo isso? Deus permite, por quê? Porque geralmente, quando o evangelho ele chega em um local, é que naquele local tem eleitos. 90% das vezes é isso. É porque tem eleitos. Tem textos que falam sobre isso. Vai lá, prega a esse povo, nenhum mal te considerar, porque eu tenho muito povo ali. Deus falando para Paulo, eu tenho muito povo ali. Não é que eu tenho povo. Povo Deus tem em todo lugar. Mas no meio daquele povo tem gente dele ali. Tem eleitos ali. Está escrito isso em Atos. Eu tenho muito povo ali. E aí Paulo foi lá e pregou para os irmãos. E aí olha só, foi por isso que acrescentou, para levar os eleitos de Deus à fé. Tá vendo? Para levar os eleitos de Deus à fé. Então, primeiro eu sou eleito e depois ele me leva à fé. E ao conhecimento da verdade, conforme a piedade. Com tal finalidade foi-me confiado. Ou antes, pela graça de Deus, ele é o autor. Gente, está muito bem desenhado. Muito bem desenhado. Acho que melhor do que isso aqui, meu irmão, só se vier um anjo falar. O próprio Cristo disse, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E o mesmo apóstolo em outro escrito enuncia, conhecerei como sou conhecido. Ou seja, primeiro Deus me conheceu, agora eu conhecerei. Acho que esse texto aqui de João 15 é um dos mais famosos que tem. Não foste vocês que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Aqui é o texto que eu citei, ó, João está colocando aqui, ó. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Gente, tu quer dizer onde tem pouco povo, Deus não se importa? Ou só existe povo ali? Nas outras cidades não tinha povo? Em todo lugar tem povo e tem cidade. Mas
Eu tenho muito povo ali. Povo meu. Muito povo. Eu tenho. Tem coisa minha ali. Que é meu povo ali. Naquela cidade. Vai lá. Prega. Tem eleito ali. Tem que pregar para eles. Agora, se o evangelho não chegou a tal lugar, é porque não tem povo ali, gente. Está claro isso. Todo aquele que o Pai me deu se virá a mim. Qual é a dificuldade? Ele está condenado por isso? Não está. Ele vai ser salvo como nação, se for aprovado nas obras no grande trono branco. E ainda, se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. Eu vou alcançar por aquilo que uma vez eu já fui alcançado. Ou seja, primeiro o Senhor me alcança. Ele me enxerga, ele me vê. E depois eu alcanço. Primeiro somos alcançados e depois conhecemos. Primeiro somos conhecidos e em seguida aprendemos. Primeiro somos chamados e então obedecemos. Isso aqui tá claro. Texto aqui, né, da patrística, texto que o pastor Damásio leu para vocês na terça-feira passada, tá? Então, uma coisa certa aqui, a gente tá deixando isso bem nítido para os irmãos, é que eu estou falando aqui e estou lendo ao mesmo tempo, né? É que não existe uma vez salvo para sempre. Aqui mais um texto de fala eleitos, os eleitos reinarão, né? Os eleitos reinarão. Essa palavra eleita era corriqueiramente usada na igreja primitiva, gente. Corriqueiramente usado. Tá? Acho que é isso. Eu não vou ler tudo porque é a aula do pastor Damásio, ele vai ministrar essa aula na quinta-feira, vai dar continuidade.